Glória a Deus por sua vida, que chegou até aqui, Números, capítulo de número 9. Quem está acompanhando a leitura, diga eu nos comentários. Eu quero louvar a Deus por você que tem nos acompanhado, que tem sido edificado através dessa palavra que não é minha, é do Senhor. O Senhor tem nos alimentado diariamente através desse maná. Alguns textos nós vamos acelerar um pouquinho, mas outros tem muitas lições que o Senhor quer nos ensinar e precisamos seguir devagar. E hoje nós vamos aprender um pouquinho sobre andar no ritmo de Deus. Números, capítulo de número 9. O texto diz que era o primeiro mês do segundo ano, 2 anos depois da saída do Egito, 2 anos entre o milagre e a promessa. O cenário você já conhece, é o deserto. E é nesse cenário que Deus começa falando de memória. Celebrem a Páscoa. O dia era o dia 14, estava marcado, era algo inadiável. Porque a Páscoa ela não era uma festa, era um alinhamento de identidade. Era Deus dizendo, antes de vocês olharem para frente, vocês precisam se lembrar de quem vocês eram quando eu tirei vocês do Egito. Eles não eram mais escravos, mesmo estando no deserto. Eles não estavam abandonados, mesmo que ainda não possuíssem a terra. Eles estavam vivendo da água da rocha, do pão do céu, da direção visível de Deus e o mais importante, que era a sua presença no meio deles. O deserto não era e nunca foi a ausência de Deus. Pelo contrário, era Deus em excesso, em um ambiente improvável. E a Páscoa, ela vinha para impedir que uma tragédia acontecesse. Esquecimento. Porque quando um povo esquece, ele começa a substituir Deus pelos prazeres imediatos que vê pela frente. Então alguns homens se aproximam de Moisés e falam, nós estamos impuros, nós tocamos em um cadáver. A lei era clara, não podia participar. Mas eles vão até Moisés e não negociam esse desejo. Eles reconhecem a limitação, mas não abrem mão da presença. Por que nós seríamos privados? Isso aqui é algo muito raro porque eles não distorcem a lei, eles também não criam um jeitinho, mas eles levam esse desejo até Deus. E Moisés, ele faz algo poderoso. Ele sempre fez isso no decorrer dessas questões que estão além da sua resolução. Ele leva o caso até Deus. Moisés vai orar. Ele consulta a Deus e Deus responde. Não com exceção, porque Deus não quebra princípios que Ele mesmo estabeleceu, mas com uma revelação. Deus ordena que Moisés institua uma segunda Páscoa, no segundo mês, no mesmo dia. Isso aqui revela o coração de Deus. Deus não flexibilizou o princípio, mas criou um caminho para quem tinha fome da sua presença. Deus não negociou a sua santidade, mas não rejeitou quem queria se achegar. Quem quer estar perto sempre encontra acesso diante de Deus. Mas o texto ele também nos traz um contraste, um peso. Deus diz para Moisés que se alguém estava puro, se alguém podia participar, mas decide não participar da celebração da Páscoa, deveria ser eliminado do meio do povo. Isso aqui não é sobre incapacidade, é sobre ingratidão. É olhar para tudo que Deus fez e tratar como algo comum. E a Bíblia ela é muito consistente nisso. Deus lida com muitos pecados com misericórdia. Foi com Davi, quando participou, foi conivente do derramamento de sangue, o sangue de Urias, um sangue inocente. Mesmo assim ele encontra perdão. Com Manassés, mergulhado na idolatria, mas pede perdão, se humilha e é restaurado. Jesus perdoa Pedro, que o nega por 3 vezes e é levantado como um líder da igreja primitiva. Poderíamos também citar o apóstolo Paulo, perseguidor da igreja, e perdoado, ele se torna um instrumento de salvação. Deus sempre tem misericórdia para pecadores, mas Deus confronta duramente corações ingratos, porque o pecado
ele tem o poder de endurecer o nosso coração, de nos tornarmos ingratos diante de Deus. E o pecador, ele pode até se arrepender, mas o coração ingrato, ele não reconhece que precisa de Deus. Agora, quando nós olhamos para o outro lado das Escrituras, nós vemos a ingratidão, ela se estabelece como um juízo. Êxodo capítulo 32, por exemplo, quando o bezerro de ouro foi levantado e Deus permite que Moisés elimine em um único dia milhares de homens por causa da ingratidão. Durante 40 anos, Deus permitiu que o seu povo se tornasse andarilhos no meio do deserto. Um julgamento que não estava pré-estabelecido. O povo não entrou na terra, Deus não permitiu que eles avançassem e foram sendo consumidos lentamente, até que uma geração inteira se perdesse pelo meio do caminho para que nascesse outra e aprendesse a confiar. Porque existe algo que fere profundamente o coração de Deus e isso se chama ingratidão. A ingratidão, ela revela o nosso coração e ela fere o coração de Deus. Fere tanto que, diante dela, manter vivo não é mais misericórdia para Deus, é permitir que a corrupção continue. Para Deus, às vezes é melhor encerrar uma geração inteira do que preservar todos e impedir que o seu propósito seja cumprido ou estabelecido. Isso não é crueldade, é santidade, é justiça de Deus e continuidade do seu plano. E aqui entra um contraste poderoso em Números 9. Quem não pode é diferente de quem não quer. Para quem não pode, Deus abre um caminho. Para quem não quer, Deus manda se afastar da sua presença sem nenhum tipo de misericórdia. Nós precisamos tomar muito cuidado no deserto, porque o maior risco não é o cenário, é a perda de memória espiritual. Porque quem esquece para de celebrar, para de reconhecer, para de perceber e começa a substituir Deus dentro do próprio coração. Nós precisamos celebrar a Páscoa no deserto, porque quem não celebra o que Deus fez, começa a duvidar do que Ele prometeu. Depois de falar de memória, do verso 15 em diante até o 23, Deus fala de movimento. Porque não adianta lembrar do que Deus fez e não saber como se mover com Ele. O texto diz: no dia em que o tabernáculo foi levantado, uma nuvem o cobriu. E à noite essa nuvem se tornava como fogo. Não era só um sinal bonito, era Deus dizendo: eu não estou apenas no meio de vocês, eu estou guiando cada passo de vocês. Israel não tinha mapa, não tinha GPS. Israel não tinha previsão, mas eles tinham uma coisa: a presença visível de Deus. E isso exigia algo que poucas pessoas suportam, que é a dependência diária. O texto repete várias vezes aqui: se a nuvem parava, eles paravam. Se a nuvem se movia, eles se moviam. Se ela ficava um dia, eles ficavam. Se ficasse um mês, eles ficavam. Se ficasse um ano, eles deveriam ficar. Não era sobre o tempo, era sobre a sensibilidade. Eles não controlavam o ritmo, eles respondiam ao ritmo de Deus. Isso nos confronta diretamente ao nosso coração, porque a gente quer planejar tudo, quer prever tudo, quer acelerar tudo. Mas Deus está nos ensinando aqui em Números 9 a viver sem controle, sem autonomia, sem pressa, apenas respondendo ao seu comando. Precisamos ficar quando muitas vezes queremos andar quando na verdade precisamos andar, quando na verdade queríamos ficar. Isso quebra o nosso ego, porque andar com Deus é fácil, difícil é parar com Deus. Tem gente que até aceita avançar, mas não aceita esperar. E aqui Deus está nos ensinando. Isso é algo profundo.
A nuvem não explicava nada. Ela não dizia, vocês vão ficar 3 dias aqui e depois vão sair. Não, ela apenas andava, ela apenas se movia ou parava. Isso revela um princípio espiritual também. Deus não guia e nunca guiou o seu povo por explicação, só pela presença. E quem precisa entender tudo acaba se frustrando com Deus. Quantas vezes nós já quisemos nos mover, mas Deus mandou ficar parado. Muitas vezes também Deus começou a se mover e nós queríamos permanecer no mesmo lugar. E aqui tem um perigo, precisamos tomar cuidado. Andar sem a nuvem ou ficar quando a nuvem já se moveu é desobediência do mesmo jeito. Um é ansiedade, o outro é comodismo. E o texto termina reforçando. Eles guardavam o mandamento do Senhor segundo a ordem do Senhor por meio de Moisés. Ou seja, não era emoção, não era impulso, era obediência alinhada com a presença e com a palavra. Não existe desalinhamento nisso. Deus não fala sem confirmar na sua palavra o que ele já disse. Tenha muito cuidado com vozes que se dizem ser Deus falando através do povo. Se contradiz a palavra, não vá, não se mova, não faça, não avance, não fique, se for o caso. No início do capítulo 9, Deus trata de memória e aqui ele não nos deixa esquecer no final. Deus trata do movimento. Não se movam sem mim. Não adianta lembrar dos milagres do passado se nós não conseguimos discernir os movimentos de Deus no presente. Nós precisamos alcançar um nível de maturidade onde não é só querer saber para onde ir, é saber quando parar e quando se mover sem precisar que Deus nos explique o porquê. O problema não é o deserto, nunca foi o deserto para Israel. O problema é quando nós queremos andar sem a nuvem ou parar fora da direção dela. Porque no reino de Deus não importa se a gente chega rápido ou devagar. O importante mesmo é nunca sair debaixo da presença. Deus te abençoe em nome de Jesus.